Sim, senhoras e senhores, estamos aqui com a resumão da primeira temporada de Slime. Todos os episódios resumidos em um vídeo. É uma alegria poder trazer aos senhores um vídeo do meu Isekai preferido, principalmente sabendo que daqui a pouco sairá a terceira temporada, que estou ansioso para um caralho. Você, sim, você que está nesse exato momento assistindo essa coisa, já vai se inscrevendo, dando um like aí, meu querido amigo, porque semana que vem teremos a segunda parte com a segunda temporada inteira resumida. Sim, estamos esbanjando. Quando se trata de uma coisa boa, nós temos que esbanjar. Mas honestamente isso vai dar um trabalho do diacho, por esse motivo eu já digo logo. Manda essa merda desse vídeo até pro teu cachorro se for necessário, meu amigo. Mas mande pra todo mundo, porque eu quero ver muita gente vendo esse vídeo. Mas bora logo pro resumão, porque aqui o negócio é frenético. Vamos lá. O anime basicamente começa na Segunda Guerra Mundial, onde é nos mostrado uma destruição incrivelmente gigante, né? Porque é a Segunda Guerra Mundial, obviamente. E também porque estamos vendo a história de uma garotinha que se perdeu da mãe nessa situação toda. Só que do nada o fogo basicamente engole ela e aparecem os círculos mágicos. E isso vai ser importante pro futuro. Mas agora voltando para o presente, nós vemos um mano lá de 40 e poucos anos, chamado Satoru Mikami. Esse moleque basicamente é um otaku aleatório que nem nós, que vive uma vida normal, numa empresa normal, vivendo uma vida normal, ganhando um dinheiro normal, e nunca teve nenhuma namorada ou coisa do tipo. Quando do nada basicamente aparece um dos subordinados dele no trabalho, onde ele chega lá basicamente pra apresentar a namorada dele que ele tinha conseguido. E como sendo o chefe dele, ele só disse que vai fazer uma meia nessa história e aceitar essa situação toda. Porém, como todos nós sabemos, isso é um Isekai. Pelo menos dessa vez não foi o Truck-kun, mas foi um bandido aleatório que enfiou a facada no nosso querido maninho Satoru Mikami, enquanto ele estava tentando proteger o subordinado dele e a namorada dele. Então, cada coisa que ele estava pensando em meio àquele momento sangrento ia se tornando meio que uma skill barra habilidade especial super incrível e poderosa baseada em magia. E a que eu acho mais incrível e roubada até hoje, nunca que eu vou ver uma habilidade tão roubada na minha vida, é uma que ele basicamente cria quando pensa que ele tem 40 anos, nunca namorou e nunca pegou ninguém na vida. Então, basicamente, ele diz que é um sábio, ou um grande sábio. E aí, basicamente, cria uma habilidade pra ele chamada Grande Sábio, que tem a capacidade de gerenciar, controlar, entender e analisar qualquer coisa. Sim, isso é muito, muito, muito roubado. E o pior é que fica mais roubado ainda. E o melhor de tudo, pra deixar esse momento mais interessante ainda, nos últimos momentos de Satoru Mikami, sabe o que ele pede para o cara ali que estava do lado dele? Por favor, amigo, destrua o HD do meu PC. Aquilo não pode chegar a mãos humanas. E o mais engraçado é que o cara só aceita de boa, tá ligado? E enquanto isso fica nós aqui pensando, mas o que caralhos tinha naquele HD? E eu te digo que mais pra frente tem algumas ideias do que poderia ter. Então, em seus últimos momentos, basicamente nosso querido amiguinho vai pensando nas coisas ruins que tem nesse corpo e no sofrimento que ele tá tendo, então ele morre. Porém, baseado nisso, basicamente, foi-se feito um corpo para ele que não tinha nada desse tipo de coisa, como dor, sofrimento, ele também não sentia, nem via, nem nada, basicamente, e esse corpo é o corpo de um slime. Agora, crianças, aprendam com o titio aqui. Quando você é um cara que trabalha que nem um retardado e você é mais velho, você vai pro Isekai e fica forte para um caralho. Quando você é só um adolescente que não faz merda nenhuma da vida, você vai pro Isekai e vira um merda. E sim, pode observar que é assim que funciona a maioria dos Isekais. Bom, agora tendo reencarnado como um slime, basicamente, nosso personagemzinho aí, por enquanto, não tem muita coisa pra fazer. Então ele só vai literalmente comendo todas as plantas que tem pela frente dele, porque, ele não tem nada pra fazer. Nada. Então ele vai se questionando sobre as coisas, pra onde vai tudo que ele come, e ao mesmo tempo, tipo, ele tá onde, tá ligado? E basicamente surge uma voz na cabeça dele, que se chama Grande Sábio, que no caso é a skill barra habilidade dele, né? Que basicamente explica pra ele que a comida que ele come, no caso as plantas, são as plantas medicinal super incrível lá, que come e vai pro estômago dele, que é baseado em outra habilidade que ele conseguiu enquanto tava lá quase morrendo, que se chama Predador, que basicamente analisa as coisas e pode fazer coisas com o que ele ingere, também guarda. Inclusive com as plantas que ele comia, ele podia fazer remédios, poções de cura e por aí vai, e eram bem poderosos aparentemente. Então por conta disso, nosso querido slime vai comendo, mas vai comendo tudo que ele vê pela frente de planta, porque ele não tem nada pra fazer, e também porque quanto mais ele tiver lá dentro, ele pode se curar de qualquer problema que ele puder ter. E ele também vai comendo umas magipedras, que são as pedras brilhantes, muito loucas, que são basicamente pedras normais, cobertas e feitas por muita, muita magia, e elas são bem interessantes e poderosas, portanto ele também vai comendo e isso daí, a vida do cara é comer basicamente. Nessas andanças todas, nosso querido menino slime vai basicamente comendo e comendo mais ainda. Aí ele cai num riozinho, vai adquirindo habilidades envolvendo água, porque, o corpo dele é muito maleável e útil, e ele basicamente cai na frente de alguma coisa, e ele se regenera, porque, o corpo dele é muito útil, pelo amor de Deus. E bem, ele bate na frente de uma coisa que ele não consegue ver, e o treco fica pedindo pra falar com ele, só que logicamente ele não consegue nem ver, nem
nem falar com ele, porque ele não tem boca, não tem ouvido, não tem nada, basicamente. Porém, a criatura que estava na frente dele, percebendo que ele não tem nada, não consegue ver, não consegue falar, não consegue nada, basicamente isso é ele que vai fazer ele enxergar. Contanto que depois que ele ver ele, continue ali e fale com ele. Basicamente, adquirindo a habilidade de detector de magia, nosso querido slime consegue finalmente enxergar alguma coisa. E ele vê que o mundo é bonito, cheio de pedras, cheio de coisas. E com um dragão incrivelmente poderoso e grande na frente dele. Basicamente, esse dragão aí se chama Veldora. Ele é um dos 4 dragões verdadeiros e é um dos 4 mais poderosos coisas que existem nesse mundo. Ele basicamente explica pro nosso querido slime que ele tá preso ali por uns 300 anos por conta de um herói que prendeu ele lá, porque ele acidentalmente destruiu uma cidade. Acidentalmente. Algo que eu adoro muito no Veldora é porque ele é um dragão tipo tsundere. É, exatamente isso. É uma tsundere tipo dragão, basicamente. Por conta disso, quando o slime vai falando que ele basicamente reencarnou naquele mundo, que ele era de outro mundo, ele vai falando lá e tal, dos caras que vieram desse outro mundo também, só que no caso por outros meios. Basicamente ninguém até hoje tinha reencarnado naquele mundo que nem ele. Quando ele fala que tem vontade de encontrar com esses outros caras que vieram desse outro mundo, o Veldora já fica triste, pensando que ele vai abandonar ele lá. Meu Deus do céu, um dragão de tsundere. Quem diria que algum dia veria uma merda dessa? Mas então, basicamente, nosso querido slime decide se tornar amiguinho do Veldora, porque, coitado, 300 anos sozinho. Enquanto isso, nosso querido slime lá, enquanto ainda era humano, ficava todo triste porque teve 40 anos e nunca teve uma namoradinha. Tendo aceitado essa ideia numa boa, basicamente o Veldora pegou e disse que ia dar um nome pro slime, enquanto o slime ia dar um sobrenome para ele. Assim, eles formando meio que um laço inquebrável de amizade e alegrias. O Veldora escolhe o nome do slime de Rimuru, enquanto o Rimuru escolhe o sobrenome de Tempest para o Veldora. E assim, os dois ficam com o mesmo sobrenome, basicamente. Mas o Rimuru ficou com o nome de Rimuru. E aliás, nome nesse mundo é um bagulho muito especificadamente poderoso. Porque quando tu dá um nome pra um ser mágico, basicamente, aquele nome fica gravado na alma dele. E você gera uma conexão dele com você. Além de que deixa ele bem forte mesmo. Mas assim, tendo formado essa conexão tão interessante, Rimuru e Veldora decidem como vão tirar basicamente o Veldora dali de dentro, né? Porque eles dois sendo parceiros agora, nenhum deixaria o outro lá dentro daquela coisa desse jeito, né? O Rimuru até tenta usar o grande sábio pra conseguir desfazer aquilo tudo lá, mas ele não consegue desfazer o aprisionamento infinito só com o grande sábio. Porém, ele tem uma ideia, que é basicamente o Veldora analisar as coisas por dentro da barreira, enquanto o Rimuru analisa a barreira por fora, assim fazendo com que eles consigam algum dia quebrar aquela barreira. Mas logicamente, para fazer isso, o Rimuru vai ter que comer o Veldora, basicamente, pra ele ficar lá dentro do estômago dele enquanto essa situação toda acontece. Tendo comido seu amigo dragão, agora nosso querido slime parte em sua jornada dentro dessa caverna aleatória, não necessariamente tentando encontrar a saída, mas vivendo lá dentro e vendo o que acontece. Nessa jornada toda, basicamente, ele vai adquirindo skills envolvendo água, porque tem muita água lá, vai comendo mais de pedra, vai comendo planta, vai derrotando os bichos poderosos e analisando eles, e também vai mimetizando eles e absorvendo skill deles. O cara vai ficando poderoso, minha gente. Poderoso mesmo. Inclusive, ele comeu um morcego, que dá pra ele a capacidade mais ou menos de falar. Ele vai treinando as coisas, não é muito agradável não, mas ele vai tentando. Até que um dia nessas andanças, nosso querido Límulo vai basicamente encontra um portão. Só que esse portão abre e sai de dentro dele uns aventureiros muito loucos lá. E bem, ele só deixa os aventureiros irem fazer o que eles queriam fazer dentro da caverna, porque o interessante é que a porta estava aberta e agora ele poderia ir para o mundo do lado de fora. Lá a gente vê que basicamente ele estava no meio de uma floresta super muito grande, cheia de bicho e coisas mágicas lá. Onde basicamente ele tava lá se divertindo, vendo o céu e as coisas legais da natureza. Quando de repente surgem os goblins morrendo de medo dele, pedindo ajuda porque estavam dizendo que ele era um ser super poderoso. E aliás, eis que você pega o telefone da sua mãe e vê um áudio. Opa! Prazer em conhecer vocês! Eu sou o slime e o meu nome é Rimuru! Depois dessa situação, basicamente levam ele pro Mukifo, que eles chamam de lar, que é a Vila dos Goblins, onde basicamente explicam pra ele que tem uns lobos muito loucos lá atacando eles e que eles estão lá precisando de ajuda porque eles são fraquinhos demais. Olha esse velho Goblin aí, o cara é mais fraco do que uma varetinha. Porém, ele pergunta por que ficam dizendo toda hora que ele é um ser tão poderoso desse jeito, onde dizem que com a aura que ele tem, daria pra perceber facilmente que ele é muito poderoso. Aí basicamente ele pede pro grande sábio pra olhar pra ele em terceira pessoa. E quando ele faz isso, basicamente ele vê lá que tem uma aura incrivelmente poderosa e grande pra ele, e ele diz que basicamente é o equivalente a sair no meio da rua, só que com o zíper aberto. É, não é muito agradável. Inclusive, eles dizem que o que faz com que esses lobos queiram tanto agora atacar a vila deles é por conta do desaparecimento do deus deles, que no caso é o próprio Veldora. Isso vai fazer muito mais sentido depois, porque é muita coisa que envolve isso. O Rimuru, antes de dizer o que ele achava sobre aquela situação, diz pra eles o que eles dariam pra ele em troca daquilo tudo. Não porque ele queria alguma coisa, mas porque ele sabia que não pedir nada seria até meio errado. E então os Goblins só disseram que a única coisa que podiam dar pra eles era a lealdade eterna deles e por aí vai. Então, aceitando dessa forma, porque nosso menino
menino Rimuru é gente fina, ele vai lá e decide ajudar eles na luta contra os lobos. Ele ajuda na construção de algumas barreiras e principalmente de alguns sistemas que poderiam ajudar a defender a cidade contra aqueles lobos gigantes. Só que no fim das contas, chega o momento dos lobos atacarem. Eles até tentam atacar, mas não conseguem, pois uma das skills que nosso querido menino Slime conseguiu naquela caverna foi uma teia de aranha grudenta. Então os lobos ficam lá grudados, só que o líder deles pega e vem correndo, destruindo todos os fios. Mas ele acaba grudado em um dos fios, pois ele pode controlar os próprios fios. Então o Rimuru vai lá, utilizando a água, e assim cortando a cabeça do líder deles. Depois da morte do líder dos lobos, basicamente o menino Rimuru tenta ver com os lobos que sobraram se eles queriam se render ou se submeter a ele. Porém, ele não sabia muito bem no que ia dar aquela situação. Então ele acaba devorando com o predador, o bicho que ele tinha acabado de matar, e assim mimetiza ele, se transformando num lobo gigante e dando um uivo muito doido pra dar um medo nos caras e assim eles submeterem a ele. Parecia que mesmo botando medo nos caras eles não iam conseguir dar pra trás, mas eis que ele para de uivar e os caras só dizem que vão se submeter a ele, pois ele é o mestre deles agora. Aparentemente, vitória! Outro dia, outro momento e outros problemas. Agora no caso é tipo, tem muito cachorrinho e também tem uns goblins ali, e esses caras meio que estavam se matando ontem. Como resolver essa situação? Basicamente o Rimuru tem a brilhante ideia de instituir que vão viver em pares, ou seja, um lobo com um goblin, exatamente dessa forma. Ele também diz que vão tentar dividir as coisas em grupos, basicamente baseado em construir casa, fazer a defesa do lugar e conseguir comida. A questão é que ele acaba pensando nos caras pra, tipo, dar lá a responsabilidade pra fazer essas coisas, só que ele acaba lembrando que eles não têm nome, e que nome nesse mundo é uma coisa que meio que você tem que dar, porque as pessoas não têm. Aí ele diz, beleza, eu vou dar nome pra todo mundo. É hora do nome, gente, vamos receber todo mundo do nome. Gente, calma, é só um nome. E lá estava a filhinha toda feliz de gente que iam ganhar nome. No caso, o velhinho que tava lá dos goblins ganhou o nome de Rigurd, enquanto o filho dele de Rigor. E que no caso, Rigor também era o nome do antigo filho desse velhinho que morreu nessa luta aí contra os lobos gigantes. Meu irmão, a criatividade para dar o nome pros goblins realmente morreu na hora que o Rimuru foi fazer aquilo. Porque, pelo amor de Deus, nossa, é só nome cagado, moleque. É só goblin mais alguma coisa aleatória. Menos pra garotinha bonitinha. Pra ela é Haruna mesmo. E o Rigurd até aparece pra perguntar se tem algum problema dele tá dando tanto nome desse jeito. E tipo, se ele tá cansado e tal. Logicamente, no fim das contas, ele acha que não tem nenhum problema. Mas, bem, vejamos depois. Dando todos os nomes pros goblins, basicamente agora ele tem que dar nome pro lobo. E ele fica pensando, tipo, caralho, velho, eu matei o pai desse moleque aí. Será que não tem nenhum problema, não? Mas no fim das contas, ele só dá o nome pro cara de Ranga e é isso aí. Só que de repente, Rimuru começa a murchar como se fosse um sorvete no meio do sol quente. Então, ele basicamente desliga. Por quê? Porque a magia dele acabou. E dessa forma, no fim das contas, ele não se mexia, nem sentia, nem via, nem nada. Ele só tava existindo ali. 3 dias se passam. E agora, basicamente, nosso menino Rimuru acorda lá do nada, que foi esses 3 dias pra ele. Primeira pessoa que ele vê, basicamente, foi a Haruna lá, que ele deu aquele nome especial, porque ela era mais bonitinha que os outros. Aí, basicamente, ele fica pensando, caralho, velho, quem é você? E eis que surge o Rigurd lá, e ele basicamente parece que usou o suco, moleque. O cara está maromba. E aí ele explica que, basicamente, quando você dá um nome pra um monstro, ele evolui, não só em questão de status, como também evolui evoluído, tipo, vira outra raça, tá ligado? É por esse motivo que ele ficou tão poderoso e forte desse jeito. E isso não aconteceu apenas com aqueles dois, aconteceu com todos os goblins e todos os lobos. No caso, os lobos evoluíram para lobos da tempestade, o que faz com que eles sejam bem fortes e muito loucos, inclusive o outro lá que ele deu o nome de Ranga agora tem um chifre, ele virou um unicórnio, né? E os goblins viraram basicamente pessoas verdes. Pelo menos na minha mente, eu sempre imaginei que fossem pessoas verdes, porque é literalmente isso. Vendo todo aquele povo evoluído e bem poderoso, Rimuru institui 3 regras. Bagulho é o seguinte, menosada, vocês têm 3 regras pra seguir a risca. Primeira, não menosprezem outras raças, não briguem entre vocês. E, mais importante de tudo, não façam briga com os humanos. Licença, mas por que não pode pegar e brigar com os humanos? Ótima pergunta, cidadão de cor verde. Basicamente é porque os humanos, entre eles existem um cara chamado Goblin Slayer. E acredite em mim, vocês não vão querer se meter com ele. E ainda por cima, uma última coisa que ele institui é que o Rigurd agora seria o líder daquela vilazinha, um Lord Goblin. E o Rimuru só passou todo o trabalho pra ele, mas tudo bem, o moleque ficou muito feliz com isso. E assim, mais um tempo se passa, e agora só temos mais um problema, que no caso separamos times para pegar comida e proteger o vilarejo. Até aí não tem problema nenhum, mas construir roupa e construir casa, tamo no prejuízo. É tudo uma merda. Onde nesse processo se chega à conclusão de ir no reino mais próximo para conseguir roupas e assim talvez alguém que ensine o pessoal aí a construir roupas e casas. Que no caso é o reino de Dwargon, o reino dos anões. E assim Rimuru deixa Rigurd no comando, enquanto ele pega e vai com outro grupo de lobos gigantes e goblins para Dwargon conseguir gente que ajude os caras a construir casas e roupas.
No meio do caminho, basicamente, nós paramos, né? Porque os caras têm que parar em algum momento pra descansar, comer ou coisa do tipo. Basicamente, nosso menino Rimuru vai perguntando pros caras como é que é essa cidade e se lá só tem anões ou coisa do tipo. Onde o Gobota, nosso querido Gobota, esse daí vai ser engraçado pra história, diz que lá não tem apenas, né, goblins, também tem elfas e outras pessoas. Eles aceitam qualquer um, basicamente. Mas foco nas elfas, por quê? Porque o menino Rimuru fica doido por isso. E aí entra novamente a questão do HD. O que tinha naquela merda daquele HD? O que? Queremos descobrir. A viagem continua e em 3 dias eles chegam em Dwargon, onde basicamente Mino, Rimuru e o Gobota foram sozinhos pela fila para conseguir entrar lá dentro. Porque, né, seria meio louco entrar tanta gente junta desse jeito num lugar assim, onde aceitam qualquer um, né, seria meio complexo. Nessa situation toda, basicamente aparecem uns retardados lá pra zoar os caras só porque eles são humanos e o Rimuru e o Gobota são monstros. Onde basicamente, o Rimuru faz basicamente o seguinte: é o seguinte, tampa os ouvidos e tampa os olhos e não olhe para cá. É entendido? Farei isso. Sintam medo, pois eu virei um lobo pidão. Os caras até tentam lançar algumas magias e coisa do tipo no Rimuru Lobo, mas não surge literalmente nenhum efeito. Aí o Rimuru só dá um uivo muito potente, todo dos caras 4. Os caras vão parar na quinta dos infernos e é isso. E o cara é forte, né? Basicamente depois disso a guarda lá do reino só prende ele e o Gobota porque, né, fizeram essa arruaça aleatória aí. Mas, coincidentemente, enquanto ele conversava com o chefe da guarda, basicamente surge uma emergência e o chefe da guarda tem que ir embora, justamente por conta de não ter poções de cura para curar uns caras que tiveram um problema numa mina. Onde, naquele exato momento, é o momento onde o Rimuru brilha, pois ele está cheio de poções de cura. Antes de ir embora, o chefe da guarda coloca num barril, né, um monte de poção de cura e leva pros caras que tava tudo ferido, mesmo não sabendo se podia confiar no Rimuru. Então ele fica lá esperando, né, mexendo nas teinhas de aranha, enquanto o Gobota tá morrendo de tanto dormir. O desgraçado dorme o arco inteiro, onde no fim do dia as poções deram muito certo. Sendo assim, Rimuru conseguiu a confiança do guarda, assim pegando e pedindo pra ele ajudar ele a encontrar os ferreiros pra ajudar a construir as casas e também os caras pra construir as roupas. O problema é que chegando no local onde tava o ferreiro super incrível, basicamente ele não conseguiria fazer as coisas que o Rimuru tava pedindo pra ele fazer, justamente porque um ministro, filho de uma égua, pediu pra ele um trabalho de construir uma porrada de espada aleatória super difícil de fazer, num tempo incrivelmente curto que é impossível de se fazer. Porém, quando o Rimuru descobre que o material para fazer aquelas espadas era basicamente aquelas pedras mágicas que ele tinha comido a vida toda lá enquanto tava dentro daquela caverna, ele pega uma das espadas que já tava pronta e basicamente faz uma porrada de cópia e pronto, o trabalho do cara terminou. Como agradecimento, o anão leva ele para basicamente um lugar onde ele pode beber e conversar e se divertir. Porém, o diferencial desse local é que é um local onde está cheio de elfas, para o cara apreciar e fazer coisas. Nesse autodenominado paraíso pelo menino Rimuru, basicamente chega um momento onde perguntam se ele quer saber sobre o futuro dele, numa bola de cristal, obviamente. Onde lá, basicamente, pergunta da pessoa predestinada a ele. Então, vendo lá com os poderes da bola de cristal, se observa uma porrada de umas crianças e também uma mulher aleatória de cabelo preto, que é muito importante e veremos mais depois. Porém, de repente, aparece basicamente o tal do ministro que tinha dado aquele trabalho impossível para o ferreiro super incrível que estávamos falando antes. Só que no caso, ele aparece e fica lá falando e tal, que você não cumpriu o treco que eu falei, sendo que ele tinha cumprido sim, ele fez as coisas, e o cara fica lá com cara de Pikachu doido, pensando, meu Deus, não é que ele fez mesmo? Só que no fim das contas ele acaba zoando o Rimuru, porque ele é um slime, né, um monstro aleatório, bolinha de gosma. Aí no fim das contas, por causa disso, o anão vai lá e dá uma porrada na cara dele, ele é um ministro, então logicamente isso daí vai dar bode, e eles foram presos. Na prisão, tanto o Rimuru quanto os anões que foram junto com ele presos, basicamente dizem que vão pra cidade dele agora, já que, né, eles foram presos nessa cidade, então meio que eles já não tem mais como muito trabalhar aí, eles gostaram do Rimuru de certa forma. Então agora o bagulho tá feito, ao invés de pegar e contratar gente pra ir só lá e ensinar, agora eles vão pra lá literalmente viver lá, olha que legal. Mas agora já no tribunal, nosso querido slime e companheiros anões basicamente estavam sendo julgados de forma totalmente besta e ruim, porque o ministro tinha comprado a defesa deles basicamente, então não tinha defesa nenhuma basicamente, onde eles foram condenados lá a uns anos forçados de trabalho, só que o rei meteu a colher no meio, e já conhecendo um dos anões que se chamava Kaijin, basicamente ele oferece até o emprego de ministro que o cara tinha de volta, do tanto que ele gosta e confia do cara, mas vendo que ele não queria, porque ele agora ia se dedicar ao Rimuru, basicamente manda ele ser exilado, né, pra só ir embora logo de uma vez, já que ele já ia embora mesmo. Estando tudo acabado nessa situação toda, depois do julgamento, o rei vem falar diretamente com o ministro e dá um sermão nele dizendo que ele agora estava demitido, não só porque fez merda em outros processos lá e também nesse, mas também porque ele sabia, o rei sabia que o Rimuru tinha dado pros caras aquela poção super ultra mega poderosa, e aí o cara simplesmente evitou
evitou que eles fizessem comércio com o Rimuru, querendo aquela poção super incrível. Eu acredito que de todos os personagens dessa história todinha, esse rei é o cara com mais visão, porque, minha nossa, nesse comecinho, episódio 5, 6, o cara já manda perseguir e observar o Rimuru, porque ele sabia que ele ia se tornar uma grande coisa no mundo. Algumas semanas se passam desde que toda essa situação naquele outro reino aconteceu, onde basicamente todos aqueles anões fizeram revoluções industriais naquele vilarejozinho, tá ligado? Ensinaram a coisa de ferreiro, ensinaram como fazer coisas, ensinaram a fazer armaduras e roupas, a fazer casa, enfim, foi uma revolução industrial naquele local. Inclusive, quando o Rimuru chegou lá com aquele pessoalzinho, apareceram mais 500 e porrada goblins da região, porque escutaram falar de um cara aleatório que tinha dado nome pros caras se eles fossem, né, servos dele. Ai, ai, né, quem não gosta de ficar mais 3 dias assim, parecendo uma coisa vegetando, uma planta, né? Inclusive, o Gobota, que tinha ido pra lá pro reino junto com o Rimuru, ele foi esquecido lá. Sim, ele foi esquecido lá. No caso, ele só voltou porque voltou sozinho. No desespero, ele aprendeu uma skill aleatória que invoca pela sombra dele um dos lobos dele lá. Aí, por causa disso, ele conseguiu sair de lá e chegar a tempo junto com o Rimuru na aldeia. Transição de cena! E agora estamos basicamente com os aventureiros correndo de uma formiga gigante. É, muitas aleatoriedades. Eis que um deles para e mete o sarrafo com fogo e uma espadinha neles. E, curiosamente, essa máscara é muito bonita. Sempre quis ter, sempre vou querer ter. Não tenho dinheiro, mas sempre quis ter. Porém, um deles havia sobrado e aparentemente a garota teve algum baque e por esse motivo não conseguia lutar contra aquela formiga. Porém, nosso menino Rimuru salva ela com um relâmpago negro, que, como ele mesmo disse, é basicamente usar um canhão pra matar uma formiga. Não faz muito sentido usar aquilo toda hora. E ali, com a poeira baixando, vemos que a garota que antes usava uma máscara, na verdade, é a garota predestinada do nosso querido menino Slime. Onde, levando eles para a construção da vilazinha deles, basicamente o Rigurd, né, deu pra eles a comida, porque prato de comida não se nega a ninguém. Onde, basicamente, ele vai lá e se apresenta sendo o líder deles. Os caras estão com medo pra caralho, pelo amor de Deus, parece o Luffy comendo, meu amigo. Onde eles se apresentam, basicamente, com esse cara sendo o líder da história, esse cara sendo o cara que bate, e essa garota tem o nome de Eren. Por quê? Porque sim, e é Eren. E essa daí, que é que todo mundo quer saber quem é, se chama Shizu, e ela come com máscara. Habilidades. Explicando de maneira simples, basicamente aqueles 3 aventureiros, tirando a Shizu, porque ela só tava no mesmo caminho que os caras, basicamente estão ali pra investigar a situação depois que o Veldora sumiu. Porque um reino vizinho chamado Blue Moon basicamente estava preocupado com isso, porque isso poderia causar alguma coisa muito louca no ecossistema daquela floresta que já era um horror de tão doida que era. Então algum tempo se passa e basicamente a Shizu tava lá no topo de uma montanhazinha, observando o pôr do sol, quando nosso menino Slime chega lá para conversar também. Onde ela já vai logo perguntando pro Rimuru se ele era do Japão ou coisa parecida, porque no começo, quando eles se encontraram, o Rimuru fez uma piadinha de um jogo e ela percebeu isso. Onde eles começam a conversar e basicamente ele disse que tomou uma facada e ela disse que foi invocada. E como o Veldora disse lá no começo, quando alguém é invocado nesse mundo, lança-se uma maldição na pessoa para que ela seja controlada. Então ela tem algum tipo de coisa mais ou menos assim. E tipo, ela disse que tá ali há muito tempo e o Rimuru percebe que ela tá falando que ela tá ali desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, aquela garotinha que apareceu lá, sumindo no meio do fogo no começo desse resumo, era ela. Ela estava lá na Segunda Guerra Mundial, quando foi invocada para este mundo aleatório. Inclusive é muito bonitinho o Rimuru mostrando pra ela como o mundo agora não é uma coisa tão errada desse jeito, tão cheia de guerra, destruição, morte e coisa do tipo, né? Não é mais assim, né? Não é, E aliás, mais uma vez, uma flag mostrando o que talvez poderia ter naquela porcaria daquele HD, daquele PC. Porém, de repente, a Shizu tem algum problema de novo, que nem aconteceu daquela última vez quando tava enfrentando as formigas, e do nada só dá meio que uma dor assim, e para do nada. Mas tá tudo normal, aparentemente. Quando o Rimuru literalmente pega e é chamado pelo Kaijin, que é um dos caras lá que ele contratou pra ser anão, construtor das coisas tudo, e, bem, ele vai embora. Só que mostra pra nós um flashback da Shizu chegando nesse mundo, onde basicamente tem um cara lá loiro aleatório que invoca basicamente um espírito de fogo aleatório que toma o corpo da Shizu ainda quando era criança. E coitadinha, tá toda ferrada, lascada e queimada. Que triste. Inclusive todo esse flashback é realmente muito triste, tá? Muito peninha da Shizu, principalmente porque ela mata todo mundo, nem sabe muito bem por que fez isso ou como fez isso, porque o Ifrit só controla ela, basicamente, né? Mas vemos que na verdade esse flashback inteiro, na verdade era só um sonho da Shizu, que tava muito mal, minha nossa. Parecia que o Ifrit tava muito querendo destruir ela pra ficar com o corpo dela, ela não tava deixando, mas até aquele momento tava tudo bem. Onde, basicamente, os caras estavam partindo daquele lugar, os aventureiros que estavam com ela. E ela tava indo junto, porque eles estavam indo basicamente pro mesmo caminho. Só que, no caso, enquanto eles estavam indo embora, deu a louca e o Ifrit dominou ela, basicamente. E em meio àquele momento de loucuras de fogo, a Shizu sendo completamente controlada por aquele coiso de fogo, e ao mesmo tempo um monte de salamandra de fogo aparecendo pra atrapalhar toda aquela situação. Basicamente, nosso menino Rimuru acaba pegando e absorvendo a magia de gelo que a tal da Eren tava usando lá, onde basicamente ele consegue pegar e matar todos os bichinhos de fogo que estavam lá. Assim, ele pega e manda aqueles aventureiros aleatórios que estavam ali perto dele para outro canto, assim, pegando e lutando de frente com o Ifrit, o espírito do fogo. Onde, bem, a gente pensa, pô, cara, ele vai morrer, tá lá no fogo, meu Deus, eles são um pequeno slime. Mas não, tá basicamente completamente de boa, porque quando ele morreu, uma das habilidades que
ele conseguiu baseada no sofrimento que ele tava tendo quando tava morrendo, é a imunidade à flutuação térmica, ou seja, ele não sente nem frio nem calor. Então efeitos de fogo não fazem nada nele e efeitos de gelo também. Portanto, o Ifrit fica lá preso numa das teias de aranha do menino Rimuro, e assim ele faz o que a gente sempre vai ver ele fazendo: comer, não é mesmo? Comer o inimigo. Pra falar a verdade, dá até um pouquinho de pena do próprio Ifrit, porque agora ele não vai ter que se ver com o Rimuro, ele vai ter que se ver com o Veldora, e acredite em mim, o Veldora é muito forte. E agora, tendo sido libertada do espírito do fogo e Ifrit, acontece, na minha opinião, uma das melhores cenas dessa primeira temporada. Porque, caralho, velho, se você não ficou com pena da Shizu nesse momento, cara, você não tem nenhum coração. Inclusive, essa cena é tão importante que ela é importante tanto pra essa terceira temporada que vai lançar agora, quanto pra segunda temporada, quanto pra coisas até do futuro que eu não sei nem se vai ter na terceira temporada, meu amigo. De tão longe que é, mas essa cena é muito importante. Envolvendo a heroína que salvou a Shizu, envolvendo as crianças que ela meio que virou professora delas, envolvendo também a Hinata, né, que vai ser muito mais importante lá pra frente. Enfim, essa cena é maravilhosa, linda. Ai, cara, que triste. E tem duas coisas nessa cena que temos que destacar com veemência. Primeiro, que o cara que fez o que fez com a Shizu esse tempo todo e abandonou ela lá pra heroína tentar salvar é o Lorde Demônio Leon Cromwell, que é um desgraçado. Mas a gente fala dele depois na segunda temporada. E a segunda coisa é que a Shizu tem um pedido muito especial para o Rimuro, que no caso é que ela quer que ele devore ela, porque ela não gosta desse mundo, só fez ela sofrer e por aí vai. Por conta disso, ela não quer que ela meio que se deteriore naquele mundo. Ela quer que fique em alguém que ainda é alguma coisa do mundo que ela veio, que no caso é o Rimuro. E assim, nos seus últimos suspiros, Shizu basicamente pede pro Rimuro que ele leve para o Lorde Demônio, que fez tudo o que fez com ela, a mensagem de que ela existiu e que ela não foi só um fantoche dele. E assim, com o Rimuro prometendo que levaria essas palavras até aquele Lorde Demônio, ela basicamente morre e o Rimuro consome ela, assim se tornando este ser feminino masculino que nós não sabemos muito bem o que é. E cara, essa cena toda é muito triste, principalmente levando em consideração que os aventureirozinhos que estavam antes com a Shizu pegam e pedem pro Rimuro se transformar. Só nessa versão humana aí, só pra dizer adeus, porque é meio que como se fosse o caixão dela. E assim, com o Rimuro prometendo que algum dia vai dar umas belas de umas porradas nesse tal de Leon não sei o que, basicamente segue vida. Com uma cena interessante mostrando um cara aleatório no meio de um deserto, dando de comer pra um orc e dando um nome pra ele. O que isso vai ser? Veremos no futuro. Algum outro tempo se passa, e agora basicamente Rimuro se encontrava numa situação onde ele queria testar um pouco o corpo humano que ele conseguiu nessa história toda. E no meio desses testes dos sentidos, da audição, da visão e de por aí vai, basicamente ele faz aquilo que a gente também pensaria em fazer em algum momento. Ele para pra ver se ele tinha, né, as coisas que tem que estar lá embaixo, só que no caso ele não tem, porque slimes não tem sexo, é indeferido, ou seja, não tem nada lá. Mas ao mesmo tempo ele também consegue controlar como vai ser a cópia que ele mesmo faz de si mesmo. Então ele faz como se fosse mais masculino, e vê que fica um cara bonitão. E ele faz com que seja mais feminino, e não comentamos sobre isso. Basicamente é Shizu, não é melhor não pensar nisso. Onde nesse processo ele acaba parando pra perceber que ele agora pode comer, coisa que ele não fazia antes, porque ele não precisava. Mas agora ele pode comer e principalmente sentir gosto. Outros momentos, outras surras no Gobota por motivos óbvios e novas descobertas de habilidades, como por exemplo as habilidades que ele conseguiu da Shizu, que uma delas é que ele pode misturar e desmisturar skills, assim criando coisas novas. E também as chamas negras, que são bem fortes. Mas do nada, recebe-se uma mensagem de algo que está acontecendo, enquanto os outros foram caçar as comidinhas. E assim o Rimuro vai correndo pra lá pra ver o que estava acontecendo. E chegando lá, basicamente ele vê que era um bando de ogro aleatório que tava pegando e tentando macetar na porrada todos os goblins e lobos que estavam tentando só pegar a janta que eles iriam ter naquele dia, né? Só que a questão mais é porque eles ficavam toda hora pegando e olhando pro Rimuro, e além disso ficava falando como se fosse, sei lá, alguma coisa muito mais pessoal do que deveria ser. O que no fim das contas acontece que quando o Rimuro chega lá e olha aquela situação, basicamente eles ficam culpando ele, como se aquilo tudo fosse culpa dele, coisa que a gente nem sabe o que é culpa dele. O Rimuro até tenta conversar com eles e ver o que tá acontecendo ali pra eles quererem matar todo mundo, mas no fim das contas o cara nem aceita, é só porrada, não aceitamos conversa aqui. E no fim das contas rola uma porrada do Rimuro contra 5 deles. Ele pega e imobiliza alguns, mas 2 deles não consegue, porque a situação é meio complexa. Um deles até consegue cortar um braço dele, mesmo com todas as skills e tal, mas né, não funciona muito, porque ele meio que só pega o braço e absorve e se regenera. Vendo aquilo, os caras até tentam lançar um foguinho no Rimuro, mas como a gente sabe é meio inútil. E no fim das contas o Rimuro só mete a carteirada e diz: eu sou o pica, observem. E por esse motivo, acaba que os caras tentam até se sacrificar, porque acham que vão morrer lutando contra o Rimuro. Mas, uma das que estavam ali, que no caso o Hanga estava tentando impedir que faça alguma coisa, que aparentemente é a mais inteligente, pega, fica na frente do Rimuro e deles, e diz que não é pra atacar, porque parece que não é o cara que eles estão procurando, obviamente. O argumento da de Rosinha basicamente era porque ele era forte demais, por conta disso não poderia mandar orcs aleatórios para pegar e destruir todo mundo, sendo que ele poderia fazer isso sozinho. E agora sim os caras estão dispostos a conversar. Tanta porrada desse jeito que os caras só queriam conversar depois de tudo isso, mas beleza, né? E assim, Rimuro querendo saber mais sobre essa história, dessa situação
esses orcs e do ataque que aconteceu à casa deles, ele convida eles para o jantar incrivelmente delicioso que teria, pois agora ele aprendeu a comer e sente gostos, olha só. Mais tarde de noite, naquele mesmo dia, rolavam festas, o Rimuru provando comidas, e principalmente entendimento sobre essa situação toda envolvendo orcs, destruição de vilas e o que exatamente aconteceu. Basicamente, o Vermelhinho explica que orcs invadiram a vida dos ogros, literalmente do nada, procurando e destruindo tudo. E ele viu que um desses caras que estava junto com esses orcs era um louco lá com uma máscara diferenciada. Por isso ele achou que o Rimuru fosse um deles. E isso tudo é muito estranho, porque levando em consideração tudo que os caras estavam falando, orcs são extremamente fracos e bem merdas nesse universo. Contudo, eles estavam com muitas armaduras e armaduras potentes. E isso leva a crer que talvez tenha envolvimento de algum Lorde Demônio, principalmente dando em conta que tinha coisas a ver com magins, e eu não tenho muita ideia do que significa ser um magin, mas é uma coisa poderosa aí que parece que é um cramunhão. Então o Rimuru surge, depois de ter comido pra caralho muita carne, dizendo que tem a seguinte ideia para o Vermelhinho e seu grupo, que eles se tornassem subordinados dele. Não só para que eles ficassem juntos, e dessa forma, caso acontecesse alguma coisa, eles poderiam ajudar tendo mais força, junto do Rimuru e dos outros goblins, mas também para eles conseguirem ficar mais fortes e melhorarem de certa forma. E também parece que esse tipo de coisa não é um envolvimento só com os ogros, pode ser que aconteça alguma coisa por ali também, então é importante ter gente desse jeito por perto. O ogro diz que não vai dar uma resposta exatamente naquele momento, e o Rimuru aceita numa boa, assim partindo para o segundo round da comida doida. No outro dia, depois de ter pensado bastante, o Vermelhinho diz que ele aceita a proposta do Rimuru, mas caso eles se tornem subordinados dele, é só até o momento depois de derrotarem os orcs. Depois disso, eles podem fazer o que quiser. O Rimuru aceita nessa situação, diz que vai dar alguma coisa pra eles de especial para eles poderem ficar mais fortes, não só isso, como também é útil, né? Que é um nome, basicamente. Estando todos os 6 orcs na frente do Rimuru, ele vai lá dar um nome pra cada um deles, e quando chega no último, basicamente ele desmaia. Obviamente, depois de ficar um belo de uns dias na escuridão e no vazio eterno, um certo momento, basicamente, o menino Rimuru acorda. E ele tá do lado de duas minas muito bonitas, porque sim. E ele vê basicamente que todo mundo que evoluiu dos ogros se tornaram Onis. E eles são muito bonitos por motivos de foda-se, só são. E seus nomes são basicamente Shion, Benimaru, Shuna, Kurobi, Hakurou e Soen. Mas cortamos a cena para uma cena incrivelmente doida de 300 ou 200 mil orcs passando por um lugar. E basicamente, homens lagarto observam aquilo e levam essa informação até o seu rei ou cara que comanda eles lá. Esse rei fica preocupado, principalmente porque uma ameaça deste tanto, vinda de orcs, significava que poderia ter uma coisa muito perigosa ali no meio, que no caso era um Lord Orc, que nada mais é do que um bicho muito específico e especial, que é tão poderoso que pode devorar até o medo e tudo que há de ruim nos próprios subordinados. Ou traduzindo para português, basicamente ele pode pegar e fazer uma lavagem cerebral em todos os orcs que estão perto dele e fazerem tudo o que ele quiser. Sem medo, sem nada, só vai. Vendo o nível dessa ameaça, o rei dos homens lagarto basicamente pede para o seu filho, que se chama Gabiru e que também tem a voz do Mori de Rick e Morty, basicamente pegar e ir por aí, chamando ajuda para combater essa ameaça gigantesca que estava vindo em direção a eles. E em meio a brigas de quem fica com quem, e em meio a comidas venenosas e o Goku tá morrendo novamente, basicamente mostra o Gabiru andando por aí, conseguindo aliados para conseguir combater os orcs, onde ele tinha conseguido 7.000 aliados mais ou menos. Só que a questão é que eles não se aliaram a ele porque acharam que ele tinha um convencimento bom, era porque tava com medo mesmo. Aí indo para a vila do Rimuru, basicamente ele chega lá se achando o pica, o incrível, e todo mundo fica meio tipo, o que esse retardado tá fazendo? Onde ele insiste em dizer que todo mundo ali é fraco e que o slime que tá na frente dele não deveria e nem poderia ser o líder deles porque era muito fraco e era um slime. Esse cara tem problema, tem um parafuso a menos. E ele ficava falando do rumor que ele tinha escutado de goblins montados em lobos gigantes, onde basicamente pra mostrar que eles não eram pouca merda, o Rimuru invoca o Hanga, que tá lá pra pegar e mostrar que eles não são fracos. Só que incrivelmente, o Gabiru pega e não fica nem um pouquinho intimidado pelo Hanga, mesmo sendo um cachorro gigante com um chifre na cara, basicamente lá querendo matar ele. E quando o Gabiru fala que o mestre dele é uma merda, que é um slime, é uma porcaria, o Hanga pega e quase mata ele. Porém, menino Gobuta estava ali perto. Aí o Hanga pega ele e diz, aqui, lute com esse moleque, se você vencer, eu viro o seu subordinado. Hahaha, mandaram o mais fraco primeiro justamente neste momento. Querem lamentavelmente perder, não é mesmo? Ô Gobuta, se você vencer, você ganha uma arma muito maneira, e se você perder, você pega e come a comida da Shion ruim lá, que é basicamente veneno. Bora! Hora do show, porra! 3 porradas depois, o Gobuta vence, facilmente. O que faz a gente pensar que, no fim das contas, ele realmente é um prodígio. Sério, o Gobuta realmente é muito forte. Ele é um prodígio nato. Ele só é medroso, preguiçoso e não quer fazer nada. É só por isso. De resto, ele é muito forte. Ele é tipo um Zenitsu, basicamente, né? Então, tendo derrotado o Gabiru, a lagartixa lazarenta que veio ali com a sua arrogância chata, basicamente os caras foram embora dizendo que iam voltar pra uma revanche depois. Mas, né, pelo menos eu acho que o Rimuru não tava muito com vontade de pegar e não fazer uma aliança com ele. Seria bom ter uma aliança com os homens lagartos numa hora como essa, mas, né, ter um cara protegendo as nossas costas que nem o Gabiru, não
não é muito útil, digamos assim, né? Então, bem depois, acontece basicamente uma reunião entre Rimuru e seus associados, onde eles discutem sobre toda essa questão dos avanços dos orcs, onde, segundo informações dadas pelo Soen, basicamente o espiãozinho da história, tem 200 mil orcs indo se encontrar com mais outros um monte de orc, justamente nos pântanos onde vivem os homens lagarto. E isso é uma coisa muito estranha, pois é muita gente sendo coordenada de forma muito boa, e orcs não são muito inteligentes dessa forma. Se cogita até que sejam Lord Demônios assumindo alguma coisa, mas não se acha que seja tão possível. A hipótese mais aceita é com certeza o Lord Orc. Porém, de repente, se assume que alguma coisa estava acontecendo com um dos clones do Soen que estava observando aquela situação dos orcs naquele exato momento. E ele estava conversando com uma Dryad, que basicamente são espíritos das árvores e das florestas que aparecem muito raramente. O Rimuru diz que aceita conversar com ela, e ela basicamente só surge lá onde eles estavam, porque é um espírito, ela só aparece assim do nada e fácil desse jeito. Ela diz que seu nome é Traine, e que ela está ali para pedir para o Rimuru, por favor, derrotar o Lord Orc que assola os problemas da floresta. Nossa moeda preferida diz que vai aguardar um pouco e se reunir com todo mundo que estava ali junto com a Traine para poder ver o que ele poderia fazer. Aí depois disso ele decidiria se iria atacar o Lord Orc ou não. Já todos reunidos, um pouquinho com medo porque tem uma Dryad bem ali, é quase basicamente como se tivesse uma coisa muito importante do teu lado. Basicamente, eles se discutem sobre o que esses caras querem afinal de contas. E eles chegam à conclusão que é ficar mais poderosos comendo uns aos outros e qualquer coisa que tiver na frente deles, basicamente. Pois o Lord Orc basicamente tem uma skill única que todo Lord Orc tem, que basicamente se chama Faminto. Essa skill dá ao cara basicamente o poder de meio que, entre aspas, controlar os outros orcs e faz com que eles possam comer qualquer coisa. Comendo qualquer coisa, as coisas que eles comem, eles ganham as habilidades, tipo o que o Rimuru faz. A diferença é que ao custo de tudo isso, eles ficam com uma fome infinita, nunca para de ter fome. E eles comem qualquer coisa, seja gente que morreu do lado deles, ou seja gente que eles matam do outro lado. É muito loucura essa coisa. E bem, como eles têm um exército de 200 mil e eles estão basicamente atrás de conseguir comida pra tanta gente assim, ao mesmo tempo de ficar forte, uma hora ou de outra eles vão acabar indo pra vila do Rimuru. Então, por esse motivo, ele decide que vai lutar contra o Lord Orc. Ah, e inclusive, o Rimuru até pensa que seria uma coisa interessante fazer uma aliança com os homens lagartos, porque essa situação toda aconteceria no território deles. Porém, não é como se ele pudesse fazer uma aliança tão fácil com eles, sendo que o cara que eles mandaram era o Gabiru. É complexo. Porém, nosso menino Soen, o famoso espião, agente secreto dos Cara 4, decide ir lá para fazer isso pessoalmente, porque, né, isso daí passa mais credibilidade. Inclusive um adendo rápido, basicamente, mas estava lá o Gabiru acordando depois de ter tomado uma surra do Gobota. Basicamente aparece um palhaço que se denomina de Laplace, que basicamente diz que está ali para dar um recado do cara que deu o nome pro Gabiru, que basicamente é um cara lá que vai ser importantezinho pra esse arco, enfim. Onde basicamente ele diz que o cara que tá por trás de tudo isso dos orcs é um Lord Orc, e ele meio que dá uma intrigazinha assim pro Gabiru pegar e tomar o posto de rei do pai dele. E ele vai lá, assim, de boa, só pra pegar e tomar o trono do pai. Um pouquinho de tempo depois disso, basicamente aparece lá no Reino dos Homens Lagarto para falar com o rei, justamente o Soen, que foi enviado pelo Rimuru. No meio dessa conversa, basicamente o líder dos Homens Lagarto percebe o quanto o Soen é poderoso e também percebe o quanto o Rimuru pode ser poderoso baseado nisso. Portanto, ele aceita essa ajuda e eles decidem que daqui a 7 dias os dois vão se encontrar juntos e irem em direção à batalha para tentar derrotar o Lord Orc. Alguns dias se passam e basicamente, como nem tudo nessa vida é muito fácil, basicamente aparece lá o Gabiru e basicamente toma o trono do pai. E ele vai lá e tipo, não aceita essa situação deles ficarem na defensiva até o Rimuru chegar com todo o reforço. Mas né, o trouxa, o idiota, não sabe ainda que quando você tá lutando contra um Lord Orc, ele come os caras que estão matando e fica mais forte. Portanto, você não pode lutar com ele assim fácil. Chega-se finalmente o momento de Rimuru e seus amigos irem para um lugar onde ele encontraria o rei dos homens lagartos. Só que no meio do caminho, basicamente uma das cópias do Soen vê que tem alguma coisa acontecendo. É uma mulher lagarto basicamente enfrentando uma porrada de orc, onde eles pegam e ajudam ela, e assim eles todos vão lá ver o que tinha acontecido. O Rimuru até usa uma poção de cura pra ajudar ela, porque tá quase morrendo lá. E quando eles perceberam que basicamente ela era a filha do rei, ou seja, a princesa daquele lugar lá, a irmã do Gabiru, basicamente eles declaram que ela poderia ser meio que a representante do próprio rei naquele momento. Então ela vai lá, pede para eles ajudarem ela, e bem, numa situação que provavelmente ainda vai acontecer muito, a Shion basicamente pega e só diz logo que aceita, sendo que o Rimuru nem tinha falado nada. É uma pessoa de iniciativa, digamos assim, não é mesmo? Inclusive o Rimuru até pede pro Soen ir pegar e salvar o rei que tá preso ainda lá, depois de ter ajudado a filha a sumir de lá. Enquanto isso, no meio daquele caos que é a batalha entre o Gabiru e aqueles bandos de orc, basicamente ele percebe que aquilo não foi uma boa ideia, quando os orcs começam a comer os homens lagarto e ganhar as habilidades dele. Assim ele fica totalmente encurralado pra aqueles caras, e assim ele pega e tem a ideia de sair com um x1 com o general dos orcs. Até que o Gabiru tenta, né? O cara até que tenta. Ele não é tão fraco desse jeito quanto parece. Ele só é chato. Mas a questão é, ele perde no fim das contas porque ele não é tão forte. E ele é salvo justamente pelo Gobota. Olha só que coisa. Daqui pra frente é só pra trás pra esses orcs, cara. Porque
chega basicamente todo o pessoal lá que virou Oni. E porra, os caras são muito fortes. Tipo, olha isso que o Benimaru consegue fazer. O cara basicamente cria uma redoma inteira gigantesca de fogo, pega fogo em tudo. O Hakuro, que basicamente é o amarelinho lá, pega uma espada e mata todo mundo na espadada assim de maneira incrível. A Shion, que basicamente pega aquela espada que é do tamanho de uma casa e destrói tudo lá, parece que fez até um Getsuga Tensho. E também tem o Hanga, que bem, ele é um lobo pidão, mas ao mesmo tempo ele meio que destrói tudo com uma tempestade incrivelmente poderosa e uns raios loucos do caralho. Como disse o Rimuru, é muito bom ter esses caras como aliado, porque como inimigo nunca na vida que eu quero ter não. Inclusive mostra o Soen pegando e salvando o rei dos homens lagarto. E enquanto isso, basicamente ele mata um orc, onde ele diz que isso daqui, essa morte toda, é o que vai acontecer com o líder desses caras. E quem tava vendo isso, no caso, era o Gelmud, um subordinado do Lorde Demônio que tem por aí, que basicamente fica puto com isso e vai em direção ao Lorde Orc, que é nos apresentado lá, dizendo que tá com muita fome, enquanto o Rimuru vai em direção dele para matar e destruir aquela coisa. Em meio àquela situação caótica, aparece basicamente o Gelmud caindo do céu, onde ele explica de graça que basicamente todo o plano dele envolvia criar um novo Lorde Demônio, onde ele conseguiu isso, dando o nome pra um monte de gente aleatória aí pra ver se alguém virava um Lorde Demônio. E o que deu certo foi, no final das contas, o porcão aí. E então, atacando o Gabiru que estava ali, os Gabiretes protegeram ele, mas ao mesmo tempo ele atacou de novo, e quando ele atacar de novo, basicamente nosso menino Rimuru protegeu ele. Ah, essa cena é muito boa, meus amigos, porque basicamente o Rimuru vai lá e dá um monte de porrada daquele desgramento lá, que só ficava se achando até agora, dizendo que era o poderoso. Ah, mas eu sou importante, eu conheço um Lorde Demônio, eu posso ajudar você. Diz aí, amigo, continua falando, vai falando seus planos, vai, por favor, é uma ajuda muito boa. Mas aí, basicamente, o Gelmud vai lá e chama o Lorde Orc, dizendo o nome dele, Casa Geld, e tipo assim, ele até acha que ele vai ajudar ele, mas quando ele chega perto, ele só corta a cabeça do cara, porque ele não tá nem aí pra ele só quer comer, tá ligado? Então, comendo o Gelmud, basicamente, nosso presunto aí, basicamente, fica muito poderoso e evolui finalmente lá pro nível louco que ele queria evoluir, onde agora sim começa a porrada entre o Lorde Orc e os outros Oni estavam lá junto com o Rimuru. Porém, nós percebemos que esse porquinho aí é muito poderoso, principalmente porque ele leva um monte de porrada, raio, fogo, é fio, é porrada de espada, é corte na cabeça, e mesmo assim o desgramento continua vivo de boa e bem legal. Mas é para personagens poderosos como esses que nós temos o Rimuru, onde nessa situação basicamente ele pega o grande sábio e bota no modo automático de combate. Mas vai lá, eles pegam e tiram a porrada boa, a espada, é fogo, é regeneração. E olha, eu vou te falar, o grande sábio sabe muito bem lutar, viu? É uma coisa interessante isso daí. Porém, né, não deu dano suficiente na porcaria do Lorde Orc. Por conta disso, o Rimuru assume de volta a situação, onde nessa situação, basicamente estando encurralado lá pela mãozinha do presuntinho, basicamente nosso menino Rimuru só tem uma atitude interessante, que é comer ele, basicamente, né, porque é o que ele pode fazer. Então nessa situação rola uma disputa de quem come quem. Vamos ver quem se come primeiro. E entre um come aqui e come lá, basicamente temos um flashback do Lorde Orc lá, antes dessa situação toda, onde mostra que meio que ele aceitou toda essa situação, justamente porque ele passava fome, todo mundo do povo dele passava fome. Situação triste. Então ele aceitou essa situação toda de virar um Lorde Orc, porque a skill do faminto, né, a habilidade, faz com que o povo dele não sinta fome. Ele sente a fome de todo mundo. Por esse motivo ele fica com tanta fome desse jeito. E aí ele faria esse sacrifício por todo mundo. Porém o Rimuru diz para ele descansar em paz, pois ele vai tentar fazer com que os efeitos de tudo que o povo dele fez não caia tanto assim sobre eles, pois ele quer ajudar eles nessa situação toda que ele acabou de ver. Mas né, de um jeito ou de outro ele foi devorado. E é isso daí. Aparece assim nosso Rimuru bonitinho lá com cabelo grande, porque né, o cabelo dele fica maior quanto mais ele fica poderoso. E assim, cumprindo sua promessa, os Onis estavam livres para fazer o que quisessem, pois né, eles só seriam aliados do Rimuru até esse momento. Se eles quisessem, podiam fazer o que quiser a partir de agora. Mas com dois planetas em cima do Rimuru, basicamente eles decidem que vão continuar lá junto com ele, servindo ele e vivendo essas aventuras doidas por esses momentos doidos. Onde depois de toda essa situação ter acabado, basicamente todo mundo se reúne numa salinha lá no Reino dos Lagartos para pegar e conversar sobre essa situação e ver no que vai dar a partir de agora. Onde essa conversa basicamente começa com o Rimuru dizendo que não vai culpar os orcs por toda essa situação que eles fizeram, e que, apesar de eles terem feito tudo o que fizeram com os homens lagarto, ele diz que isso é uma coisa que aconteceu por conta de todos eles estarem morrendo de fome, e que isso poderia ter acontecido com qualquer um ou qualquer raça. Onde ele diz também que vai assumir todos os crimes dos orcs, pois ele prometeu isso para o Geld lá, o Lord Orc que morreu nas mãos dele. E em meio a essa situação, basicamente o Rimuru joga uma ideia no ar, onde seria basicamente todos os que estão ali fazerem uma aliança. Os lagartos pegavam e davam peixe e água, os goblins moradia, e eles pegavam e davam produtos, basicamente. Onde dessa maneira todo mundo se ajudava e formava meio que, entre aspas, uma comunidade ali, digamos. E
dessa forma, os orcs que não tinham nem pra onde ir, nem pra onde voltar, pegavam e seriam trabalhadores nessa história toda, construindo estradas, casas e por aí vai, nessa situação toda. Até porque são 150 mil. Podia antes ser 200 mil e agora ter só 150, mas ainda é muita coisa. E com todo mundo ali aceitando e dizendo que isso era uma ótima ideia, basicamente a Traine já pega e declara logo o Rimuru chanceler barra líder de toda aquela floresta e de toda aquela gente ali que tinha formado essa união. E depois de toda essa reunião e informações e coisas importantes acontecendo, basicamente, nosso menino Rimuru pega e declara um dos orcs lá, que era o que estava junto do antigo Lord Orc, basicamente como o novo líder dos orcs. Assim fazendo ele herdar o nome do seu antigo líder, que é Geld. Rapaz, esses devem ter sido os 10 dias mais difíceis da história da vida do menino Rimuru, porque ele deu o nome pra 150 mil orc, meu amigo. 150 mil, tu consegue imaginar 150 mil nomes, meu amigo? E numa cena rápida e breve, aparece aquele palhaço esquisito de máscara que tinha aparecido junto com o Gelmo de lá antes, naquela situação toda. Onde junto dele está o Lorde Demônio, que estava fazendo toda aquela situação. E o nome dele é Clayman, Lorde Demônio Clayman. Acredite, vocês vão escutar muito esse nome na segunda temporada. E bem, passam-se 3 meses, onde tá tudo muito maneiro. As casas estão sendo construídas direito, tem aqueduto, tem água, tem esgoto, as coisas estão indo muito bem na cidadezinha. Só que, do nada, simplesmente aparece um monte de cara montado nos Pegasus, voando em direção à cidade do Rimuru. E de cima de um desses cavalos, basicamente surge o rei Gazelle do Argo, que é o rei lá de Dwargon, aquele reino dos anão que o Rimuru foi antes. Onde ele estava lá para ter um duelo com o nosso querido Slime para saber as intenções dele, pois ele sabia que eles tinham pegado e derrotado o Lord Orc. E ele queria saber se eles eram bons ou maus. E com os dois aceitando essa porrada, e com a Traine lá de prova, basicamente a luta começa. Onde porrada vai, porrada vem, no fim das contas, o rei dos anões decide lançar tudo no último golpe. Onde o Rimuru vê aquela posição e acaba sabendo exatamente o que ele ia fazer, pois o mestre dele fazia aquilo. Assim se defendendo direitinho e vencendo a luta. E curiosamente o rei dos anões teve como mestre o próprio Hakurou, que também é o mestre do Rimuru e de todo mundo dessa cidade toda. Então mais tarde, num banquete, basicamente eles conversam dizendo sobre por que o rei estava ali pra começo de conversa, onde ele diz que só estava querendo investigar mesmo se os caras que conseguiram derrotar o Lord Orc eram maus ou bons. Onde ele pergunta se eles poderiam firmar um tratado, pois na situação que estava aquilo tudo ali se tornaria futuramente uma nação muito grande, e com eles controlando toda aquela floresta, teriam muito provavelmente muita coisa e ganhariam muito dinheiro. Mas né, nessas horas que surge um grande problema, que é que aquilo tudo lá não tem nome, sabe? Eles têm toda essa união toda nessa floresta, mas eles não têm necessariamente um nome. Hoje do nada o Rimuru só inventa lá que é a Federação de Jura Tempest. E aí daí, né, surgiu o nome do nada, mas serve. E depois de ter formado essa aliança, passa-se um tempo, e os caras simplesmente vai e volta do nada porque sim. Mas o rei dos anões simplesmente traz uma coisa importante. Lembra daquele ministro lá do começo do resumo? Pois então, ele era muito bom em coisas de tecnologia e pesquisa. Portanto, o rei dos anões trouxe ele para o reino do nosso menino Slime. Compartilhar informações também é uma coisa importante nas alianças como essa, pelo menos pelo que o rei dos anões disse. E também, no fim das contas, aparece o Gabiru lá, e meio que o Rimuru só aceita todo esse pessoal logo de uma vez. Inclusive, junto do Gabiru veio a irmã dele, que pouco tava se lixando pra ele. Ela só veio mesmo porque queria ficar mais forte, não porque se importava com o irmão. Mas no fim das contas, todo mundo ali que veio junto com o Gabiru ganhou um nome, e o Gabiru ganhou um nome em cima do nome. É, dá pra fazer isso aparentemente. E assim com o Vesta, que é o cara das tecnologias, tentando fazer poções de cura que o Rimuru mesmo faz, sem precisar dele mesmo, e o Gabiru tentando cultivar as plantas que o Rimuru comia quando tava dentro daquela caverna para criar as poções de cura, e também a irmã do Gabiru sendo treinada pelo Soen, todo mundo conseguiu seus trabalhinhos, o que significa que tá tudo seguindo maravilhosamente bem. Todos os problemas aparentemente acabaram. Mas minha gente, não é como se as coisas fossem ser simples desse jeito. Então, de repente, o Rimuru só sente que tem alguma massa incrivelmente grande de magia vindo do céu como se fosse um meteoro pra cair em algum lugar. E quando ele foi ver o que era caindo do céu, era basicamente uma lore de cabelo rosa que se dizia ser a Lorde Demônio de não sei o que. E eu não acho muita diferença de dizer isso daqui, então eu vou dizer logo. Ela é literalmente filha de Deus. É, Deus veio aí, teve uma filha, e ela é a filha. Pra tu ver o nível do quão forte é essa desgramenta. O Rimuru até tava conseguindo dar conta da Milin no meio da argumentação dele ali, mas do nada simplesmente aparece todos os Onis e também o Hanga tentando levar ele pra casa do caralho e fazer com que ele só simplesmente não morresse, porque ele sabia o quanto a Milin era poderosa. E no fim das contas eles fizeram uma porrada de coisa e não deu em nada. Porém, nosso menino Rimuru, com a ideia mais incrível de todas, diz o seguinte: e aí, olha do caralho, o negócio é o seguinte, você me deixa acertar um único golpe em você, e se eu vencer você não faz absolutamente nada. Se eu perder eu viro seu subordinado. O que você acha? Lançando essa pedrada, basicamente a Milin aceita, onde no fim das contas, lançando seu Hiper Mega Ultra Blaster Faster poderosamente poderoso ataque, ele simplesmente acaba colocando alguma coisa amarela na boca da Milin. E o que era? Mel, simplesmente.
cacete. Onde no fim das contas, basicamente, o Rimuru vence basicamente da filha de Deus, porque no fim do dia, basicamente, ela é como se fosse uma criança. Então o Rimuru oferecendo aquele mel delicioso, ela só aceitaria não fazer nada com ele e faria um empate naquela disputa entre os dois, só pra pegar e poder comer o resto do mel. Tá, basicamente eles pegam para conversar e basicamente a Millie fica perguntando por que o Rimuru não quer se tornar um Lorde Demônio e ele diz que isso daí é uma merda, portanto ele não quer fazer isso. Ela fica dizendo que é muito divertido ser um Lorde Demônio porque todo mundo vem comprar briga com você, mas o Rimuru diz que a vida dele já é divertida o suficiente, tem muita coisa pra fazer já o suficiente. Onde nessa situação, basicamente a Millie decide viver ali porque ela acha que é divertido, já que é mais divertido do que ser um Lorde Demônio. Onde no fim das contas, basicamente o Rimuru apresenta ela pra todo mundo na cidade, pra todo mundo ficar sabendo, né, pra ninguém pegar e fazer esse barril de pólvora explodir. Onde no fim das contas ela declara que eles são super amigos e ele tem que aceitar isso porque senão ele morre. Inclusive ficou-se resolvido que no fim das contas, como eles dois são super amigos, basicamente o Rimuru vai ter que tomar conta da Millie de um jeito ou de outro. É a responsabilidade dele. Em um certo momento, basicamente se escuta uma explosão extremamente poderosa. Rimuru vai correndo pra lá voando de uma maneira rápida pra cacete. E quando ele vê, basicamente tinha um cara lá que tava basicamente a capa da gaita porque a Millie pegou e deu uma surra no desgramento. Por quê? Porque ele chegou basicamente lá se achando e ele era enviado de um dos Lordes Demônios aleatórios que tem por aí, que ele tinha ido pra lá pra ver se tinham gente poderosa pra recrutar eles pra ser subordinado desse Lorde Demônio. E aí, por estar se achando maioral, basicamente ele já foi pegando e dando uma surra em todo mundo que tava na frente dele só porque ele achava que era melhor que todo mundo. A Millie viu isso e deu no que deu. Conversando melhor com esse cara e vendo as intenções dele, basicamente eles descobrem que o Lorde Demônio Carrion tinha alguma coisa a ver com essa situação e que ele tinha um interesse naquele local junto com o pessoalzinho de Tempest, basicamente. Onde naquele momento o Rimuru manda aquele cara embora, já que ele só queria recrutar eles, isso obviamente não vai acontecer. Então o Rimuru começa a perguntar pra Millie quem de achos é esse Lorde Demônio Carrion. Então basicamente ela vai lá e não quer dizer, mas no final das contas ele consegue convencer ela com um presente. Mas basicamente ela diz que ela, ele e mais outros dois Lordes Demônios fizeram com que surgisse o Lorde Orc para surgir um Lorde Demônio falso, que dessa forma eles pudessem controlar. Enquanto isso, no resto do mundo, coisas aleatórias aconteciam, que, explicando de forma resumidamente, basicamente, dois reinos estavam muito interessados nessa situação toda com o Lorde Orc, e queriam investigar essa situação para ver o que tinha acontecido. Um deles é o reino de Falmouth, que faz divisa com a floresta de Jura, que basicamente queria saber o que tinha acontecido, e por esse motivo contrataram os mercenários para irem lá e ver o que tinha acontecido. E o outro é o reino de Bluemond, que queria saber exatamente o que tinha acontecido naquela situação com o Lorde Orc, e que história é essa desse slime que estava dominando aquela história toda. E então, no meio de uma confusão no meio da floresta, basicamente esses dois grupos desses dois reinos acabam se encontrando sobre a ameaça de um caranguejo gigante, onde basicamente eles são salvos pelo Gobuta, que diz que é uma ótima comida e leva eles para comer esse caranguejo gigante. Inclusive do pessoal que foi de Bluemond, basicamente os aventureiros que foram junto com o líder de guilda, nada mais eram do que aqueles aventureiros aleatórios lá que tinham toda aquela história com a Shizu lá no começo do resumo. Onde basicamente o líder da guilda de Bluemond fica muito interessado por toda aquela situação, principalmente quando ele descobre que eles têm aliança com o reino lá de Dwargon e também que eles têm um monte de gente muito importante lá por perto. Só que ele não tem como necessariamente ter uma prova de que eles não vão matar todos os humanos que eles verem pela frente. Então o Rimuru pede pra ele ficar lá durante um tempo pra ver como é que todo mundo lá é gente boa e nunca faria mal nenhum a nenhum humano. E já sendo sagaz, basicamente o Rimuru pede lá pro cara que tava lá, que foi contratado pelo reino de Falmouth, para ser contratado por eles agora, para fingir que ele foi o cara que derrotou o Lorde Orc, para dessa forma dizer por aí que foi ele que derrotou o Lorde Orc e que ele conseguiu fazer isso com a ajuda desses monstros bonzinhos que são eles. Assim, fazendo com que Tempest ganhasse a fama de ser um local onde só tem monstros bonzinhos que podem te ajudar caso você precise. E bem, depois daquela reunião e depois de algum tempo, basicamente, Yun, que é o cara, né, que o Rimuru fez essa proposta, pega e diz que vai aceitar essa situação toda de fingir ser um herói, principalmente porque ele antes já queria sair dessa vida de ser só um mercenário. Assim, ele começou a treinar com o Hakurou para parecer que realmente é um herói. E rapidamente troca de cena para basicamente o Clayman, Lorde Demônio Clayman, aparecendo para dizer que de certa forma, por algum motivo, todos estavam meio ansiosos porque aparentemente o Charybdis vai renascer e basicamente é um espírito muito poderoso que rivaliza com o Lorde Demônio. Agora em outro local, vemos o cara que levou uma surra da Millie, dizendo que tá muito puto porque levou a surra da Millie, onde basicamente ele fica lá todo esbravejando que tava puto e tal, onde aparecem dois palhaços mascarados dizendo ter o nome de Tear Footman, que basicamente dizem que faria com que ele pegasse e conseguisse um grande poder, um poder suficiente para se tornar um Lorde Demônio e dessa forma bater de frente com a Millie. Na mesma da hora, o trouxa aceita e basicamente larga seus companheiros e diz para eles voltarem pro Lorde Demônio Carrion, enquanto ele ia e conseguia esse poder tão incrível desse jeito junto com aqueles dois palhaços. Eles levam ele até uma caverna onde dizem que lá está o Charybdis, onde ele poderia achar as coisas que faria com que ele poderia conseguir o poder do Charybdis. Só que a questão é que o Charybdis é meio que como se fosse um espírito, portanto, ele precisaria de um corpo, e o corpo seria este cara. Enquanto esse cara pegava e entrava dentro da caverna, basicamente os palhaços riam dele e diziam que ele era um trouxa, basicamente
basicamente. Porque ele iria ser consumido pelo Charybdis e ele não ia conseguir fazer muita coisa. Enquanto isso, em Tempest, em outro momento, basicamente estava Milin junto do Rimuru e outros personagens, onde do nada aparece a presença de uma pessoa que nada mais era do que a irmã da Train, que basicamente foi avisar eles que elas não estavam conseguindo conter a porcaria do Charybdis que tinha sido invocado naquele local aleatoriamente. E todo mundo começa a se conversar numa reunião específica e urgente sobre aquela situação. E bem, basicamente todo mundo decide cair no pau com o Charybdis, só que a questão é que basicamente jogam a Milin de escanteio, mas não querendo lutar. Por quê? Porque acham que essa guerra é do Rimuru. E ele mesmo acha que talvez o Charybdis esteja vindo atrás, na verdade é do Veldora que tá dentro do Rimuru. Porque meio que o Charybdis surgiu a partir de um monte de magia que tava solta por aí do Veldora. Todo mundo se uniu pra pegar e enfrentar aquele peixe gigante que era o Charybdis. Basicamente se uniu o pessoal de outros reinos, se reuniu todo mundo até agora que a gente já viu que é forte, só pra tacar o pau naquele bicho. E a luta começa, basicamente com o Rimuru insistindo 1 milhão de vezes pra Milin que ela não pode entrar na briga. Onde basicamente chega lá um monte de gente pegando e trucidando aquele monte de peixe aleatório que o Charybdis invocou, onde dessa forma eles pensam que até seria um pouco mais fácil dessa forma vencer o Charybdis. Só que não, mesmo com a Xion, o Hanga e também o Soen lá fazendo uma porrada de coisa pra conseguir derrotar a merda do Charybdis, eles não fazem nada basicamente, porque ele tem um ataque específico em área que lança uma porrada das escamas dele que é dura que nem ferro pra cima dos caras. E isso dói, eu acredito pelo menos. E quando ele tava prestes a lançar essas escamas destrutivas neles de novo, basicamente chega o Rimuru lá mostrando sua nova habilidade que se chama Gula, onde ele basicamente faz um redemoinho super louco que engole qualquer coisa. É basicamente meio que como se fosse um pouquinho a evolução do Predador. E né, vemos aqui o menino Rimuru indo com tudo, meu amigo, usando raio negro, usando fogo, e mesmo assim não adianta muito, onde ele percebe que basicamente o Charybdis também tem regeneração, e é uma regeneração das rápidas. Em 3 minutos o cara regenera tudinho nele, onde basicamente todo mundo fica naquela, né? Já que ele se regenera, vamos tacar um monte de coisa nele pra ele não ter tempo de se regenerar. E fica nisso durante o dia inteiro. E adivinha só quantos por cento eles fizeram de dano no bicho? Só 30! Meu Deus do céu, os caras lançaram um ataque total com um monte de gente, cavaleiro voando em Pégaso, e mesmo assim não deu em nada além de 30%. É, o bicho é poderoso pra caramba. Mas então o Rimuru escuta meio que de forma telepática aquele bicho sussurrando o nome da Milin e alguma coisa a ver com isso, onde ele percebe que não tava atrás dele. Ele se sentiu meio até triste, porque poxa, ele tava todo arrogante pensando que não, está atrás de mim, quando na verdade tá atrás da Milin porque ele tem muita raiva da Milin. E bem, quando o Rimuru chama a Milin, que no caso estava dormindo, que diz que basicamente aquele bicho estava atrás dela, ela percebe que o que estava dentro dele era aquele bicho que estava lá antes, que ela deu uma porrada muito poderosa antes, onde basicamente o Rimuru diz que ela pode agora lidar com aquela coisa, quebra na porrada aquilo lá, contanto que não mate aquele cara que tá dentro. É, a Milin basicamente para as escamas do Charybdis como se não fosse nada assim, parou, e depois disso lança um golpe que ela mesma fala que não foi basicamente nada, ela tava muito se segurando pra não lançar uma coisa maior. E ela destrói aquela coisa que demorou um dia inteiro pros caras causar 30% de dano em 3 segundos. Depois dessa situação toda, basicamente pegando o resto que sobrou do cara lá que tinha ficado com raiva da Milin, basicamente o Rimuru pega e retira o núcleo do Charybdis dele, assim fazendo com que eles dois não tenham mais nenhuma ligação. Onde dessa forma, o cara acorda e pede desculpa pelas merda que ele fez. Onde ele diz que quem enganou ele pra fazer essas coisas e pegar e invocar o Charybdis nele mesmo, foi uns palhaços aleatórios que enganaram ele. E os caras ficam se perguntando quem era, justamente porque o Gabiru havia falado que um cara que tava falando com ele antes, que parecia que tava junto com o Gelmo de antes, era um cara que se chamava de Laplace, que também usava uma máscara de palhaço. E fica por isso mesmo por enquanto. E bem, basicamente o Rimuru se despede da ajuda que o Rei Gazelle deu pra ele, e assim, basicamente, a Milin percebe que apareceu lá o Lorde Demônio Carrion, que veio pra pegar os coordenados dele, que fez essa merda toda. Onde ele diz que se tiver alguma coisa que o Rimuru queira como desculpa, ele daria. E o Rimuru basicamente só pede um pacto de não agressão com o reino do Lorde Demônio Carrion e o reino de Tempest. Onde o Carrion aceita e diz que nunca vai fazer nada contra o reino de Tempest. Assim, dessa forma, pegando o cara que ele fez toda essa merda e indo embora dizendo que algum dia encontraria com o Rimuru por aí. Tendo toda essa situação com o Charybdis acabado, basicamente eles pegam os tubarões que o Charybdis invocou e basicamente fazem de sushi. Eles comem, basicamente, né? Onde no banho, depois daquela situação toda, basicamente a Milin pega e diz que como trabalho que ela tem, ela vai pegar e se encontrar com os outros Lordes Demônios. Por esse motivo, ela vai embora. E bem, naquela mesma noite, enquanto o Rimuru, entre aspas, dormia, porque, né, ele não dorme, ele é um slime, basicamente ele tem uns pensamentos /sonhos que lembram dele da situação que a Shizu disse que ela tinha basicamente alunos, que ela tinha numa escola aleatória, que eram pessoas que vieram de outro mundo. E dessa forma, nosso menino Rimuru acaba pegando essa ideia e indo para a Engrácia, que é onde estão esses alunos, para pegar e, né, ensinar eles, basicamente, ver como os moleques estão. Mas para conseguir essas coisas, basicamente, ele antes vai na União Livre, que basicamente é o corpo corporativo que coordena as guildas e essa parada toda aí no mundo todo. Onde lá ele encontraria um dos caras que já foi aluno da Shizu, que no caso era um tal de Yuki. E
bem, tendo conseguido com o mestre da guilda de Bluemond alguns passes e algumas coisas pra ajudar a entrar no reino de Ingrácia, ele entra lá de boa, basicamente. Onde dessa forma, ele vê que é um reino bem desenvolvido, parece realmente cidade grande. E dessa forma ele vê até uma coisa que ele tava tentando fazer há muito tempo e que não conseguia, que era vidro. Onde procurando o prédio dessa tal de União Livre, ele acaba entrando numa porta automática e basicamente entrega uma cartinha que o líder da guilda de Bluemond deu pra ele. Ele pega e entra lá e espera o tal do Yuki, que é um cara super importante nesse negócio todo aí. E né, quando o Yuki vê a máscara da Shizu na cara do Rimuro, basicamente ele já parte logo pra porrada. Porque isso daí é uma coisa normal você fazer com uma pessoa que você conhece. Principalmente quando o Rimuro fala que ele comeu a Shizu. Mas né, eles se conversam e basicamente percebem que eles não têm que lutar. E nesse momento, basicamente rolou um momento otakologia ali. Porque né, o Yuki veio de outro mundo que nem o Rimuro. E o Rimuro ficou mais um tempo no mundo nosso do que o Yuki. Portanto, o Yuki não sabe de coisas que aconteceram nos animes e mangás daquele mundo. Portanto, o Rimuro foi lá falando pra ele um monte de coisa, dizendo que o One Piece ainda não acabou, que um monte de história teve um monte de problema. E também, no fim das contas, o Rimuro viu que ele queria muito saber o que aconteceu nas histórias e pegou um monte de papel e imprimiu os mangá que ele conseguia das memórias dele. Mas, né, agora falando do papo de adulto, que era basicamente o Rimuro indo atrás das crianças. Basicamente, o Yuki explica pra ele que aquelas crianças são pessoas que foram evocadas de outro mundo por um monte de magos em outros reinos para servir para fins militares. Só que eles eram crianças e por serem crianças, as magias que ficam neles quando eles passam de um mundo pro outro não aguentariam no corpo deles. Portanto, eles teriam algum problema, eles explodiriam, morreriam ou coisa do tipo. E bem, os reinos não se importavam de deixar aquelas crianças ali justamente porque elas não seriam úteis para eles, pois elas morreriam em 5 anos por conta dessa situação toda. E o Rimuro diz que tá ali e quer tentar consertar essa situação. Portanto, o Yuki mexe uns pauzinhos pra fazer com que ele se torne professor dessas crianças. Mas né, como todos nós sabemos, ser professor não é nem um pouquinho fácil. Principalmente dada a situação que são crianças com poderes mágicos, magias e por aí vai. Piorou ainda mais a situação. E bem, basicamente as crianças não querem nem um pouquinho se importar com o Rimuro. Tanto que ele faz a chamada e eles só obedecem porque o Hanga estava lá metendo pressão. Mas bem, o Rimuro tem uma bela de uma ideia, que é basicamente o seguinte: pegar eles e fazer eles enfrentarem ele mesmo. Porque dessa forma ele poderia medir pra saber se eles conseguiriam pegar e tirar toda essa energia que tem deles mesmo só se esforçando pra derrotar alguém. Então chega a hora dos moleques enfrentarem nosso menino Rimuro, onde chega primeiramente o moleque de cabelo vermelho que lança fogo. E bem, ele até tenta e tem bons movimentos, mas não significa muita coisa. No final das contas ele só fica copiando o estilo da Shizu. E agora vamos pra garotinha que ficava só lendo seu livro. Basicamente invoca uma magia de água que pega e faz uma redoma ao redor do Rimuro, onde tem várias lâminas dentro que ele só atravessa como se não fosse nada. Mas ainda assim a magia é muito poderosa e interessante, principalmente pra criança dessa idade. O moleque alto lá utiliza uma bola de energia, onde o Rimuro só come ela, basicamente. O outro moleque que parecia ser um pouquinho tímido, na verdade é um berserker, então ele vai lá e com todo aquele aprimoramento físico e vontade de destruir as coisas, vai lá e tenta destruir o Rimuro, mas né, ele não consegue. E por último temos uma garotinha loira lá que tem a magia interessante de fazer as outras coisas virarem marionetes. Ela controla até bem a situação, o que é uma magia bem interessante pra pensar, mas né, precisa de aprimoramento pra se tornar mais forte. Onde no fim do dia, basicamente com o Rimuro vencendo todo mundo, ele consegue o respeito de todas as crianças. E principalmente diz pra elas que o objetivo dele no fim das contas é fazer com que elas não morram por meio dessa situação de só viver 5 anos. E é justamente nessa intenção de tentar fazer com que as crianças sobrevivam que o Rimuro vai até a Train pra tentar conseguir saber onde ele encontraria espíritos superiores, porque ele se lembrou que a Shizu em si chegou naquele mundo bem jovem, tanto na idade desses caras. Justamente por isso, ele pergunta como ela sobreviveu, e talvez tenha sido porque o cara lá, o Lorde Demônio, colocou o Ifrit dentro dela. Ele tá procurando espíritos superiores pra tentar colocar dentro dos moleques. Só que o problema é que como a antiga rainha dos espíritos morreu, a Train não sabe muito bem como é que anda essa situação da rainha dos espíritos. Então ela não sabe muito bem pra onde é que ficam os espíritos superiores que ficam com a rainha dos espíritos. E bem, basicamente um mês se passa desde que o Rimuro virou um professor, basicamente. E estavam ele e seus alunos num piquenique lá, aproveitando a vida normalmente. Onde começa basicamente só uma disputa aleatória pra ver quem consegue derrotar o Rimuro. E quem conseguiria um capítulo novo do mangá que ele fica imprimindo. Obviamente, meu mano Aboeba nunca queria perder para umas criancinhas que não sabem nem fazer nada. E logicamente ele venceu. Só que em meio àquela situação, um dragão aleatoriamente magro aparece no céu e vai em direção à Ingrácia. E bem, o Rimuro vai lá e quer se amostrar pros alunos dele, então ele pega e derrota o dragão de alguma forma. E dessa forma ele acaba salvando um mercador de algum jeito. Um tempinho se passa e basicamente o Yuki fala pro Rimuro que esse tal mercador que foi salvo antes acaba querendo falar com o Rimuro, pois como ele é um comerciante muito informado, ele sabe que quem salvou ele foi na verdade o Rimuro. Então num jantar bem interessante, aliás, basicamente ele pega e faz relações com o Rimuro, onde o Rimuro pega e vê que ele não é uma pessoa ruim, desse jeito pedindo pra ele ajudar no comércio da própria cidade dele. O nome desse mercador é Mirror Miles. Eu não sei nem se eu falei esse nome certo, mas acredite em mim, esse cara vai ser bem útil pra terceira temporada, e principalmente para eventos que vão acontecer a partir de agora envolvendo dinheiro, basicamente. E enquanto estava saindo do local onde ele estava se encontrando com o Mirror Miles, basicamente o Rimuro vê que uma das mulheres que estavam lá pega e meio que abençoa com o poder dos espíritos as crianças. O Rimuro já logo na sagacidade já pergunta pra essa mulher sobre essa questão dos espíritos, e ela responde que fala isso porque ela é de uma terrinha bem distante, de onde se tem a lenda que é lá onde fica a morada dos espíritos. Já vendo isso, nosso menino Rimuro paga rios de dinheiro pra essa mulher só pra
pra pegar e descobrir onde é que fica isso. E dessa forma, ele pega seus alunos e vai em viagem para esse local. Chegando no local, basicamente eles percebem que aquilo é como se fosse um labirinto. Então eles vão andando juntos, obviamente, para não se perderem. E tem umas vozezinhas muito esquisitas acontecendo em tudo quanto é canto. Só que o Rimuru vai lá e diz que quer só ver e falar com os espíritos superiores, onde basicamente aparece um caminho, pois é como se eles tivessem convidado ele para ir para algum lugar. Chegando nesse local, basicamente aparece lá um robô mágico esquisito, todo cheio de metal, e uma voz esquisita falando pra eles que eles basicamente têm o dever de pegar e lutar contra aquele robôzão, onde basicamente se eles perderem eles morrem mais ou menos. E nossa, que surpresa, o Rimuru pegou e solou aquele robôzão feito de metal mágico, com um foguinho e umas cordinhas, quem diria, nossa, que coisa. Mas depois de ter solado aquele robôzão, basicamente ele pega e chama logo pra upar a pessoa que tava lá, que no caso era um espírito superior, que se autodenomina Ramírez, o labirinto, e que diz que é uma Lorde Demônio. A gente não acredita muito nisso, já que é basicamente essa muriçoca amarela aí que se diz ser um Lorde Demônio. Os caras basicamente têm a mesma reação que a gente, eles não acreditam muito que ela é uma Lorde Demônio. Portanto, basicamente ela até fala que a Milin foi lá um dia desse, e o Rimuru fica até pensando, pô cara, eu acho que ela não mentiria sobre falar que a Milin veio aqui em algum momento. E com o Rimuru perguntando sobre a Milin, basicamente, ela entende e lembra que esse daí é o Slime, que a Milin tanto falava, que virou super amigo dela. E bem, basicamente a Ramírez fala que não tinha nenhuma intenção desde o começo de matar ou ferir de alguma forma o Rimuru e os alunos dele. Ela só queria basicamente fazer isso tudo pra depois curar eles e fingir que era uma pessoa super incrível. Mas bem, depois de escutar toda essa lorota, basicamente o Rimuru pega e faz o pedido pra ela, dizendo que ele quer achar espíritos superiores, explicando pra ela que é pra pegar e botar dentro dos moleques pra eles não morrerem, basicamente. E nessa explicação toda do Rimuru, quando ele pergunta sobre a rainha dos espíritos, basicamente a Ramírez responde que é ela, né? É ela, mesmo sendo uma Lorde Demônio. E ela explica que a questão é que ela, na verdade, é a rainha dos espíritos, só que ela decaiu e se tornou uma Lorde Demônio. Inclusive, nessa situação de decair de nível, basicamente a Ramírez cita o Lorde Demônio Leon Cromwell, que basicamente era um herói, só que ele decaiu e se tornou um Lorde Demônio. E também cita que ela viu quando ele pegou e tirou o espírito superior, que é o Ifrit, e botou na Shizu, coisa que ela achou esquisita, mas deixou porque ele antes tinha a bênção dela como um herói. Inclusive, é interessante citar o fato de que ela fala que ele ficava toda hora tentando invocar esse pessoal de outro mundo, justamente porque estava tentando achar alguém no outro mundo. E acreditem, isso vai ser muito importante pro futuro. Talvez nem seja pra terceira temporada, mas ainda assim, isso será importante. E bem, basicamente, a Ramírez vai lá e leva todo o pessoalzinho para o local onde estão os espíritos superiores. E lá eles poderão invocar os espíritos superiores, e os espíritos superiores decidirão pra quem eles vão e como eles vão, porque eles têm pensamento próprio, eles vão só pra quem eles quiserem. E bem, basicamente começando a invocação, começamos com o nosso maninho alto bem ali, onde ele pega e reza, pois pra você invocar o espírito é só você falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, e aí vem quem quiser. No caso dele vieram vários espíritos inferiores do tipo terra, o que faz com que o Rimuru pegue eles, coma basicamente, e utilize a skill da Shizu, que era o degenerador, para uni-los e assim colocar o espírito artificial dentro do moleque, fazendo com que ele não exploda basicamente. E assim continuamos com os outros, onde basicamente pega a garotinha loira e ela invoca espíritos inferiores do tipo espaço, o que faz com que o Rimuru pegue, unifique eles, faça com que vire um espírito artificial e coloque dentro dela, o que dá certo, funciona, eles não vão morrer basicamente. O molequinho de cabelo vermelho que gosta de imitar a Shizu, basicamente ele vai lá e fala algumas coisas e acaba invocando um espírito de nível superior, assim, só ele mesmo, tipo, sem ser inferior pra unir. E o cara vai lá e é um espírito de luz e entra dentro dele porque gostou dele mesmo. O moleque que se transforma num berserker basicamente consegue invocar espíritos inferiores, que são do vento e também da água. Então o Rimuru pega, unifica eles, transforma em espíritos artificiais e coloca dentro do moleque. Só que agora na última garotinha, antes dela invocar, ela disse que basicamente amava o Rimuru e gostava muito dele, onde ele disse que queria muito ter escutado isso enquanto ainda tava vivo no outro mundo. Mas beleza, foi basicamente invocando lá o bicho, não invoca um espírito. Basicamente acontece toda uma situação meio complexa de se descrever, onde basicamente aparece uma mulher com um véu voando, onde basicamente ela é meio transparente, né? Ela não toca nas coisas, ela passa por dentro das coisas, só que ela passa por dentro do Rimuru como se quisesse beijar ele. E ao mesmo tempo ela vai e entra dentro da garotinha. Só que a questão é, pela explicação da Ramírez, aquilo dali é alguma coisa que veio do futuro, e não um espírito, é um bagulho que veio do futuro, um corpo meio diferenciado que veio do futuro, e entra dentro daquela garotinha pra garantir a sua própria existência no futuro. E acreditem em mim, se a terceira temporada chegar até onde eu acredito que possa chegar, isso vai ser muito importante. E tipo assim, eles até ficam preocupados se isso pode ser alguma coisa perigosa ou não, mas deu tudo certo, a garota não vai mais morrer, então se ninguém vai morrer, então tá tudo certo. E inclusive que fique constado aqui, tem uma pequena parte que foi cortada no anime, mas que eu vou falar aqui o que aconteceu. Pra repor o golem que o Rimuru destruiu, basicamente ele pega umas partes de umas coisas aleatórias que estão por ali, que a Ramírez deu pra ele, e basicamente cria uma marionete. Dessa marionete ele invoca um demônio, coloca lá dentro e dá o nome de Beretta, que é para pegar e ajudar a Ramírez no que ela precisar. E bem, depois de toda essa aventura pra ajudar as crianças a não morrerem, basicamente o Rimuru vai lá e fala com o Yuki, dizendo que agora elas estão curadas e não vão mais morrer, basicamente. Onde o Yuki diz que a partir de agora as crianças vão pegar e continuar estudando naquela escola, porque ele quer que elas tenham algum futuro e pensem direito no que vão fazer daqui pra frente. E apesar da curiosidade do próprio Yuki em relação a saber como é que o Rimuru curou aquelas crianças, o Rimuru diz pra ele que são assuntos pessoais, e não vai dizer pra ele como é que ele curou as crianças, mas vai dar pra ele uma
porrada de mangá, só pra dizer que, né, fica quieto aí, eu não vou incomodar você, você não me incomoda. E assim pula-se um certo tempo, onde vemos basicamente alguma coisa, algum ser, olhando por uma bola de cristal e vendo o menino Rimuru, dizendo que quer muito ver ele em algum momento. Simplesmente um dos meus personagens preferidos da segunda temporada. E bem, basicamente o Rimuru tá se despedindo das crianças, porque agora ele vai voltar pra cidade dele, já que ele já conseguiu curar ela. E basicamente, ele deixa a máscara dele junto da Chloe, que no caso era a criancinha que pegou e teve aquele espírito do tempo super doido lá. E curiosamente, toda vez que ela chega perto dele, o Veldora tem alguma reação meio diferenciada. Mas isso daí a gente deixa pra depois. E bem, partindo em meio a choros e roupas novas, dadas pelo menino Rimuru, basicamente ele se despede de todas aquelas crianças que ele ensinou com tanto esmero e vai indo para a sua cidade. Logicamente, prometendo que em algum momento voltaria e que também visitaria eles. E assim, indo embora daquele local junto com o Hanga, basicamente, Rimuru pega e vai correndo junto com ele. E ao longe se via uma mulher olhando para ele. E isso vai ser coisa para a segunda temporada, que vai ficar no segundo vídeo. Sério, meu parceiro, se você chegou até aqui, tu é foda. Muito obrigado, de verdade. E eu garanto que esse resumo foi feito com o máximo de esmero e qualidade possível. E além disso, te digo que daqui a pouco vai sair da segunda temporada, então não fique muito apreensivo por isso. Obrigado a todos aqueles que chegaram até aqui, eu agradeço de verdade. Já vai se inscrevendo, metendo um like aí logo, pelo amor de Deus, porque isso daqui vai dar um trabalho do cão. E é basicamente isso daí. Muito obrigado a quem chegou até aqui e falou, parceiro!